Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir a segunda edição do Lendo por 24 Horas. No finalzinho do ano passado, eu gravei a primeira edição desse vídeo, que não é aquela maratona 24 horas seguidas, mas sim aquela cronometrada, para ver quantas páginas eu consigo ler, quantos livros eu consigo ler em 24 horas, cronometrando. No vídeo anterior eu consegui ler aproximadamente 1.236 páginas, se não me engano. Vou deixar o link nos cards para quem ainda não assistiu ir lá conferir. E agora eu quero ver se eu consigo um número próximo ou um pouco mais e ver quantos livros eu consigo ler. Apesar de eu ter pensado também em ler nesse vídeo alguns livros que eu já iniciei, como por exemplo, terminar a meta desse mês para Queda de Gigantes, que é o calhamaço do mês que eu tô lendo. Talvez eu continue essa leitura e também termine a leitura do Clube Entre Suspenses, que é o Jardim das Borboletas, da Dot Hudson. Faltam aproximadamente 96 páginas, algo assim. Então, tô terminando, eu acho que eu também... Talvez seja o primeiro livro. Eu acho que eu vou pegar esse como o primeiro para terminar logo. E aí já vão ser quase 100 páginas, vamos ver quanto tempo que eu levo para ler esse daí. Eu tô muito curiosa também para saber o desfecho dessa história. Para quem não sabe, eu tenho um clube de leituras que se chama Clube Entre Suspenses, onde a gente lê livros de suspense. É no WhatsApp e se você tiver interesse em entrar, me manda uma mensagem lá no meu Instagram por DM que eu encaminho o link para vocês. Eu sempre compartilho o link do grupo quando eu anuncio a nova leitura do mês. Então me sigam lá no Instagram e fiquem de olho que eu sempre compartilho. E quem tiver o interesse de ler junto pode entrar no grupo e ler com a gente. Então essa vai ser a primeira leitura. E como eu disse, talvez eu pegue o calhamaço, mas eu também tenho outros livros da TBR que eu ainda não li. Então, conforme eu pego para ler, eu venho mostrando aqui para vocês, vocês ficam de olho no meu rendimento de leitura aqui. E eu também compartilho com vocês como que tá sendo a minha experiência de leitura, o que eu tô achando do livro, tá bom? Então agora vocês vão me acompanhar em mais um vídeo de Lendo por 24 Horas. Oi, gente, eu terminei de ler O Jardim das Borboletas. O cronômetro está assim, ó. 1h43 aproximadamente. Eu li 88 páginas, era esse o número de páginas que faltava para eu terminar o livro. E para quem não conhece a história, eu vou falar assim rapidamente, porque eu só li o finalzinho, né, agora aqui pro vídeo. Mas se vocês conhecem o livro O Colecionador, do autor John Fowles, ele é muito semelhante, tem várias semelhanças entre os dois livros. E pode ser até que a autora, a Dot Hudson, tenha pego alguma ideia, tenha se baseado um pouco nesse livro do John Fowles para escrever. Não sei, isso é uma suposição minha, porque tem muitas semelhanças mesmo. A começar aqui nos dois livros, A Sequestro de Mulheres e A Coleção de Borboletas. Então, por esses dois motivos, já tem uma semelhança muito grande. Nesse thriller, O Jardim das Borboletas, a história vai ser contada através de uma entrevista entre o agente do FBI e a Maya, uma das vítimas desse sequestro, né? Ela vai contar pra gente como que era a situação ali dentro, onde ficavam as mulheres, no jardim, né? Que o homem que sequestrou essas mulheres, ele era conhecido como jardineiro, porque era dono ali do jardim, onde ficavam as mulheres que recebiam nomes de borboletas ao entrarem ali naquele local. Por isso o nome é o Jardim das Borboletas. Esse jardineiro, ele gostava muito de borboletas, então ele fazia isso. E ela vai contar pra gente como que funcionava tudo lá dentro, como que eram os planos do jardineiro, o que ele fazia com as mulheres. Enfim, toda a história vai ser narrada através dela. Só que no início ali, logo no início do livro, é quando o FBI acabou de encontrar essa mulher, né? E eles estão achando estranho a atitude dela, o comportamento dela. Porque ela não se comporta como se fosse uma vítima a princípio, sabe? Ela tá bem reservada, tá bem fechada. A princípio parece que ela não quer contar as coisas como foram.
Então, há uma suspeita ali, logo no início, de que algo não está certo ali pela forma como ela está contando a história. Eles acabam começando a suspeitar da Maya, de um envolvimento da Maya. E aí a gente vai descobrir tudo, como aconteceu, como ela conseguiu escapar, como ela foi parar ali, né, com o FBI. A gente vai descobrir no decorrer da leitura. E só agora no finalzinho que eu li é que tudo foi explicado, assim. Eu achei, gente, a premissa da história muito interessante, né? Essa coisa desse, sei lá, psicopata, talvez, não sei como denominar esse homem, de sequestrar essas mulheres e tratar como se fossem borboletas, tudo que ele fazia lá dentro. A premissa, ela era interessante, mas eu achei que o plot que foi contado pra gente nessa parte final, eu achei o plot um pouco fraco. Eu esperava algo mais, sabe, do plot final. Eu achei que o desenvolvimento da história acabou se prolongando demais. A autora acabou enrolando um pouco, demorando em determinadas partes. E na hora de dar esse plot, ele foi... De tanto que a gente esperou, sabe? A gente leu tudo assim, bem demoradamente, para depois, na hora do plot, ser isso. Então eu acabei me decepcionando um pouco nessa parte. Mas não é um livro ruim, eu gostei, só esperava mais mesmo. Então, ele tem uma continuação, apesar de não ser a continuação da História das Borboletas, é uma continuação com os detetives, é um novo caso, mas com os mesmos detetives do FBI, e se chama Rosas de Maio. Os dois estão disponíveis no Kindle Unlimited para quem gosta de thrillers, assim, de investigação. Mas eu esperava um pouco mais. Eu ainda tô pensando na minha nota, mas acho que vai ficar em torno de 4 estrelas. Mas vou ainda pensar melhor. Bom, o próximo livro que eu vou ler agora para esse vídeo vai ser O Limiar dos Corpos, que é o livro que eu recebi em parceria da editora Palavra e Verso. Eu tenho na edição digital, então vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. É do autor Frank Gonzalez. Ele é uma mistura de drama com suspense, como eu comentei com vocês na TBR. Ele tem o lado do mistério, mas também tem bastante coisa do drama. Não sei muita coisa sobre a história, então vou começar agora. Ele é bem curtinho, ele tem 100 e poucas páginas, se não me engano, pelo que eu vi. Então eu acredito que em 2 horinhas, 2 horas e meia eu consiga finalizar essa leitura. Gente, terminei de ler o livro. Foi muito rápido. Olha aqui como que tá o cronômetro. 2 horas e 26 minutos foram as 100 páginas mais rápidas que eu li, acho. Mas, gente, a história, Assim, eu comecei e eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele é narrado por uma mulher chamada Bruna. Ela é uma escritora, escreve, trabalha num jornal. E pelo que deu a entender no começo do livro, parecia que ela tinha algumas alucinações, sabe? Ela enxergava algumas coisas estranhas. E aí não dava pra saber se ela estava acordada, se ela estava sonhando. Porque do nada ela alucinava assim, e de repente quando ela acordava talvez, ou assim, despertava do transe, ela estava às vezes na cama, ela estava em outro local, enfim. No começo você fica assim, pensando, o que será que está acontecendo com essa personagem? E o tempo da narrativa também acaba confundindo um pouco quem está lendo, porque ela fala do momento em que ela conheceu o Uriel, que é um rapaz com quem ela namorou. Depois, conforme ela tá contando, ela fala que já faz 1 ano que aconteceu alguma coisa. Ou depois ela tá conversando com a vizinha, a Mama Aberta. Ela fala assim, faz 2 meses que o Uriel não aparece. Enfim, o tempo da narrativa, ele é um pouco confuso, né? Até você entender o que está acontecendo ali.
E eu só consegui entender realmente o que estava acontecendo, eu fui descobrir o plot na metade do livro. Estava em 52% do e-book. Aí eu descobri por que estava acontecendo tudo aquilo. Mas só é revelado no finalzinho do livro, assim, nas últimas páginas. Eu achei muito interessante. E, na verdade, eu acho que a gente não pode nem considerar, talvez, como um romance. Eu acho que é quase uma novela, né? Ele é bem curtinho, 100 páginas, e o livro tem várias ilustrações e páginas com pouco texto, sabe? Então, é muito rapidinho de ler. Eu vi que o e-book no site da editora, eu acho que estava custando R$10, então é bem baratinho, vale a pena. Eu gostei bastante da forma como o autor, da criatividade do autor, porque pode ser, eu acho que é um livro que pode ser que vocês descubram rápido ou não. Eu acho que foi bem escrito, pra gente ficar mesmo pensando o que está acontecendo com a personagem, sabe? Mas ele é meio... Ele é quase que um psicodélico, porque muitas coisas acontecendo. Ela, às vezes, ela tava em casa, de repente, ela fala que tá na padaria, tomando um chá, aí de repente ela tá indo pra casa da vizinha. Então, são muitas coisas acontecendo e que no começo você pode achar mesmo meio confuso, mas depois fica bem interessante a história. Então, eu recomendo para vocês. E esse autor, o Frank Gonzalez, na verdade ele nasceu em Cuba, mas está escrito em seu Instagram que ele é brasileiro de coração desde 2016. Então eu entendi que ele se naturalizou brasileiro. Então por isso que pode considerar esse livro como um livro nacional. Então, gente, eu recomendo para vocês essa leitura. Eu acho que é bem interessante conhecer tanto a história quanto a escrita do autor. Depois eu vou ver quais outras histórias ele escreveu, pesquisar um outro livro dele para ler futuramente. Então, a contagem está assim: 188 páginas lidas em 2 horas e 26 minutos. Agora eu tô olhando aqui pensando em qual livro que eu pego para ler, qual o próximo que eu pego para ler. Eu tava em dúvida entre O Sol é para Todos, da Harper Lee, ou Boa Garota, Segredo Mortal, da Holly Jackson, que é o segundo volume de Manual de Assassinatos para Boas Garotas. E eu acho que eu vou pegar esse daqui primeiro e vou ler até a metade, porque eu tô lendo junto com a Dani. Ela tem um Insta, o arroba dela é Dani Reads, eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem depois o IG dela. E eu acho que então eu vou pegar esse para ler a metade, que foi o que a gente combinou. Ler até a metade, discutir e aí depois ler o restante. Então acho que eu vou fazer isso. Aí depois eu vejo se já dá para eu continuar a outra metade hoje ou se eu pego esse primeiro e depois termino esse daqui. Vamos ver. Mas a princípio, então esse daqui eu vou pegar agora para começar. Tô bem animada para começar esse daqui. Eu gostei muito do primeiro volume. Tem vlog de leitura aqui no canal dele. Vou deixar o link nos cards para quem não assistiu. Quando lançou, eu comprei o livro e eu gostei bastante da escrita da autora, da personagem da Pipa. Tô com saudades da Pipa. Gostei muito dela. Então, tô curiosa para ler esse daqui. E a metade dele, deixa eu ver, dá até a página 214, eu acho. Deixa eu ver quantas páginas tem, acho que é 429, então. Vai até a página 214, capítulo 19. Eu lembro que a Dani tinha falado que era até aí. E aí eu faço uma pausa para discutir com ela e venho comentando com vocês durante a leitura. Gente, tô adorando o livro. Assim, logo no comecinho, já dá pra reconhecer a leveza da escrita da autora que tanto me agradou em O Manual de Assassinato para Boas Garotas. Foi um dos destaques pra mim daquele livro. Eu gostei muito da escrita dela. É aquela escrita que só vai. Sabe quando eu falo sobre a escrita do Harlan Coben? O dela também eu acho que é assim, sabe? Que você começa, a escrita dela te envolve, te conquista e vai, é super leve. Você segue na história assim, sem perceber.
Apesar de que a história nesse livro começou um pouquinho mais lenta, no sentido de que até a página 50 e pouquinhos ainda estava falando sobre o assunto do outro livro. Ainda estava preso, assim, com os julgamentos, apesar de já falar que ela está trabalhando com esses podcasts, né? A pesquisa que ela fez para a escola, né? O trabalho que ela fez todo, ela transformou em podcast, gravou alguns episódios e estava disponibilizando lá nas redes para o pessoal. O público dela já estava grande, só que aí ela prometeu que ela não seguiria com isso, né? Com as investigações, aquele seria único. Porém, pouco depois, chegando na página 60, que a história desse livro inicia, o mistério desse livro vai iniciar, porque um garoto chamado Connor, que é amigo dela, pede ajuda dela porque seu irmão Jamie desapareceu na noite anterior. E como ele é dado a fazer isso, já fez isso outras vezes, saiu de casa, ficou afastado até uma semana e depois voltou, a polícia não deu muita atenção e falou que não poderia utilizar dos seus policiais para investigar isso no momento, que podia ser que o Jamie voltasse para casa. Não poderia colocar isso como primordial, sabe, para eles. Então eles pediram ajuda da Pippi. E ela, a princípio, ela se viu negando. Ela falou que foi muito difícil para ela durante a investigação do outro caso, que muitas coisas aconteceram, eu não vou falar, quase que eu falei o que aconteceu. Que assim, não é um spoiler da história, mas é um detalhe assim que eu acho que não é legal revelar. Mas ela ficou muito chateada com uma situação que aconteceu durante a investigação anterior. No final ela parou no hospital. Ela colocou a família dela em risco, ela falou, não só a vida dela. E até hoje, até esse momento, ela ainda recebia ameaças e comentários maldosos. Então, ela estava muito tentada a não continuar com isso. Ela estava praticamente decidida, só que ela ficou com muita pena do amigo. E vendo a reação da polícia, ela aceitou. Então, aqui, o novo caso, a nova investigação dela vai ser esse desaparecimento do Jamie. E aí, no outro livro, a gente era apresentado aos detalhes da investigação através das transcrições das entrevistas, né? Que ela fazia com todas as pessoas ali envolvidas no caso. Aqui, a gente vai conhecer detalhes do caso através desses podcasts. Então, eu tô achando super legal. Tem, inclusive, algumas imagens no livro. A primeira, na verdade, é um mapa. Tá bem aqui no comecinho, ó. Ó, o mapa da cidade. E depois a próxima imagem aqui é do julgamento, ó. Achei muito legal essa edição e o jeito como está sendo contado mais uma vez, estou gostando bastante. Eu não falei que página que eu tô na página 103 já e a situação do cronômetro tá assim, ó. 4 horas e 6 minutos. Eu vou fazer uma pausa agora, vou jantar e depois venho continuar, porque eu tô adorando. Gente, cheguei na metade do livro, página 214. E meu Deus, aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei com medo, eu senti medo pela Pippi. Não sei se dá pra falar, porque pode ser spoiler, mas aconteceu uma coisa assim, totalmente inesperada. Ela tava ali no meio de um plano, tava colocando o seu plano em ação. De repente, pra surpresa de todos ali, tava ela, o Connor e o Ravi, que é o namorado dela, né? Que é do livro anterior. Eles estavam lá, todos na expectativa por esse plano em andamento e de repente eu tô elétrica até agora. Eu fiquei com medo. Sabe quando o coração primeiro fica assim, pausado pra entender o que tá acontecendo, depois ele dá uma acelerada? Acho que foi isso que aconteceu comigo. Gente, não tô acreditando até agora. Como que isso aconteceu? A história tá muito boa, ela começou a investigação, né, do desaparecimento,
tá investigando várias informações, tá entrevistando várias pessoas. E o legal é que eu falei pra vocês, né? No livro anterior havia transcrições das entrevistas e nesse daqui tem isso daqui, ó, por exemplo, o arquivo em DocX, colocando as anotações, algumas ideias dela, enfim. E tem também, ela tira foto de algumas coisas suspeitas e aí mostra pra gente. Além das transcrições do podcast, né, dos episódios. Ó, mais fotos. Gente, eu tô achando muito legal essa edição. Assim como a outra também foi bem legal. Aqui é quando muda, como se fosse um capítulo, né? E muda a data, vai passando o tempo. Então ela começou a descobrir algumas coisas, mas assim, tá bem distante para descobrir a verdade ainda. Tem muitas lacunas em aberto, tem muitos segredos ainda guardados. Algumas pessoas falaram, deram umas respostas para ela assim, mas que eu tô suspeitando que seja mentira, mas que talvez não sejam mentiras que é porque eles são culpados pelo que aconteceu com o Jamie. Não, eles estão mentindo por alguma razão, mas não devem ter culpa, sabe? Mas esse acontecimento aqui, gente, foi demais. Eu adoro livros assim. Eu vou então amanhã conversar com a Dani sobre essa primeira metade e aí depois eu retorno com a leitura. Acho que eu nem vou começar com O Sol é para Todos. Eu vou já conversar com a Dani amanhã rapidinho e já pego para terminar, porque preciso saber o que aconteceu com o Jamie e como que aquilo aconteceu ali naquele momento com a Pip, que eles estavam botando plano em ação e foi uma surpresa, gente, foi um choque. Mas é isso, tô adorando. Então, amanhã, já pra vocês aí, né, no vídeo, eu continuo essa leitura. Oi, gente! Dia seguinte aqui. Eu já conversei com a Dani sobre a parte que eu li aqui no livro, na metade. E hoje, daqui a pouco eu vou continuar. Mas antes eu vou discutir com o grupo, hoje é domingo. Eu vou discutir com o grupo lá do Clube Entre Suspenses, que é o meu grupo no WhatsApp, sobre a leitura agora de fevereiro. Hoje é o último domingo, a gente vai discutir, vai ter a discussão final sobre o Jardim das Borboletas. E depois eu venho continuar essa leitura aqui. Terminada a discussão de hoje na LC, no grupo, inclusive já decidimos qual vai ser o próximo livro do grupo, vai ser a lista de convidados da Lucy Foley. E agora eu vou continuar essa leitura aqui, que eu tô muito curiosa para saber. O cronômetro das 24 horas tá assim, ó. 5 horas e 51 minutos. Então temos bastante tempo pela frente ainda. Bom, vou continuar com esse daqui e aí eu venho atualizando vocês. Se eu tiver mais alguma parte que nem ontem lá que eu fiquei assim toda empolgada, eu venho aqui compartilhar com vocês. Eu tô colocando o vídeo aqui do Pomodoro pra me acompanhar na leitura, como eu sempre ponho. Então, bora lá. Gente, li 100 páginas nesse tempo aqui. Acabou o vídeo agora do Pomodoro, tô na página 314. O tempo do cronômetro tá assim, ó. 7 horas e meia. E, gente, eu tava pensando aqui, eu comecei o livro e até comentei com vocês que nas primeiras 50 páginas, mais ou menos,
ainda comentava muito sobre a história anterior e tinha um julgamento acontecendo. Esse julgamento, que envolve o caso anterior, né, ele vai até a página 300 e pouco, mas assim, a história não fica presa nele. A gente só sabe que ele está acontecendo porque é mencionado uma hora ou outra. Mas ele só acaba depois da página 300. E eu achei isso bem relevante, agora pensando bem, porque a autora, ela escreve de uma forma em que a história se pareça com a realidade, né? De uma forma contínua. Ela não coloca como se o caso anterior acabou e pronto, foi encerrado de maneira fácil e simples, sabe? Ela quis ter essa proximidade com a realidade, então ela prosseguiu com o julgamento, criando essa linha de tempo mais real, né? Já que aqui a história começa 3 semanas depois do outro livro, então essa sequência é importante, né? Eu achei interessante isso, parei para pensar e achei bem interessante que ela criou essa conexão entre os dois livros. E tá muito legal, assim, no sentido de de parecer que a gente está participando da história. A maneira como ela coloca as coisas, ela escreve as ideias da Pippi, ela coloca essas imagens, né, que a Pippi tira foto. Tudo isso é uma forma de nos aproximar cada vez mais da história e a gente ficar bem imerso, sabe? Como se a gente estivesse participando da investigação. Então é muito fácil a gente ficar criando teorias. Eu sempre faço isso, né? Se vocês assistem aos meus vídeos com frequência, eu adoro ler livros de suspense e criar minhas teorias e ter os meus suspeitos. Então eu já criei várias no decorrer da leitura. Algumas ainda podem ser concretizadas, mas outras eu acho que já dá para descartar. Mas essa parte está muito interessante porque cada capítulo a gente descobre uma coisa que se conecta com outra. Uma coisa que eu achei assim sensacional que a autora fez foi que esse personagem que desapareceu, o Jamie, ele tinha ganhado de presente um dos relógios que faz aquela medição de contagem de passos, batimentos cardíacos. E a autora teve a ideia de colocar isso na história. E como a Pippi, junto com outras pessoas, está tentando ver até onde o Jamie foi, com base nas testemunhas oculares, como ela chama, né? E as pessoas veem de acordo com que horas as pessoas o viram, em que lugar, enfim, para ver aonde ele esteve a última vez, onde ele pode estar. Ela descobriu esse aplicativo, né, do relógio dele, que conta os passos, e aí ela pensou, tal pessoa viu ele em tal lugar, tal horário, e de acordo com o aplicativo, nesse horário, os batimentos cardíacos dele estavam assim, e ele deu não sei quantos passos, então dá pra gente criar uma área, assim, de possíveis locais que ele pode ter ido. Então eu achei isso incrível, essa ideia incrível da autora. É muita criatividade e é uma coisa que não dá pra você falar depois, é fácil, foi descoberto de maneira fácil, porque às vezes, eu até mencionei com vocês em outro vídeo sobre esses suspenses mais jovens, mais jovem adulto, que às vezes a resolução do problema vem de uma maneira um pouco mais fácil do que outras histórias, mas esse daqui, apesar de ser jovem, né, os personagens aqui, a Pippi, estão tudo em torno de 17, 18 anos, ou então o Jamie que desapareceu tem 24, mas assim, são todos jovens adultos e mesmo assim a história ela não tem essa facilidade nas resoluções dos problemas. Então isso é muito bom. E eu tô presa na leitura, assim como eu estive no primeiro livro. Eu acho que tá me prendendo tanto quanto, apesar desse comecinho que eu falei, que foi um pouquinho mais lento, mas o restante do livro tá igualzinho, assim, no ritmo, né, da leitura, tá igualzinho. Então, acho que termino hoje, não sei ainda. Faltam 114 páginas, vamos ver. Gente,
Terminei Boa Garota, Segredo Mortal, da Holly Jackson. E bora então falar sobre esse final, o que eu achei. Passando um pouco de 75% do livro, faltando acho que menos de 100 páginas para terminar o livro, a gente recebe uma informação nova, assim, que tá ligada com a motivação de tudo isso tá acontecendo, toda a história tá acontecendo. E na hora que eu li, eu fiquei um pouco na dúvida, não sabia se eu tinha curtido muito isso, que caminho que a autora ia seguir, se a autora tinha encaixado aquilo no meio da história. Mas depois não, depois eu vi que conforme foi caminhando para o desfecho da história, ela foi explicando pra gente e a gente consegue enxergar que tudo se conectava. Várias coisas que tinham acontecido ali faziam essa motivação ser aceitável. E assim, é bem diferente, foi uma surpresa. Não tem como a gente suspeitar de algo assim. A gente pode até suspeitar da pessoa, né, dos personagens, conforme a gente lê. Então, eu acredito que vai ser surpreendente para todos. E o final, gente, é muito tenso. Nossa, eu fiquei muito tensa, à beira do desespero, porque eu via a Pippi desesperada ali naquela cena final e, gente, puro desespero mesmo. E depois de ver essa cena, a gente fica assim até na dúvida de como que vai ser o terceiro livro dessa trilogia. Eu não li a sinopse, né? Então eu não sei se vai ser uma continuação assim em curto tempo depois do que acontece aqui no final desse livro, que nem foi entre o Manual de Assassinato para Boas Garotas e esse daqui, que foram 3 semanas depois. Não sei se vai ser assim, porque se for assim, do jeito como terminou, eu não sei se vai ter uma nova investigação, ou se vai ser uma investigação ligada ao caso desse livro. Ou então, talvez, pode ser que se passaram vários anos, não sei, mas estou curiosa para ler logo. Eu ainda não tenho o livro, preciso adquirir. E eu fiquei com muita pena da Pippi. Ela só tem 18 anos, gente, e eu entendo agora por que no começo do livro ela ficou bem dividida entre aceitar ajudar, né, o amigo com o desaparecimento do irmão. A princípio ela tinha negado, né, como eu falei pra vocês. E depois ela acabou aceitando porque era um amigo, enfim, era uma pessoa que ela conhecia. E o primeiro caso era uma pesquisa para um trabalho na escola, né? E foram pessoas que ela não conhecia, ela não tinha contato direto. Já esse segundo, ela tinha que lidar com a emoção de coisas que aconteceram no primeiro caso, de pequenos traumas, assim, de coisas que a assustaram, e com o fato de que era uma pessoa conhecida. E fora isso também, o comportamento das pessoas diante de um assunto tão sério. Ela postava os episódios, né, do podcast dela, e alguns comentários assim bem bestas, inúteis, sabe? De pessoas que ao invés de ajudar só querem atrapalhar, e isso mexia ainda mais com o emocional dela. E no final do livro eu fiquei, né, com esse sentimento, eu consegui entender que a autora ela criou a história, como eu falei pra vocês, tão assim, próximo da realidade, pra não ficar algo muito artificial, que a gente consegue enxergar toda a transformação da Pippi, tudo o que esse caso provocou nela, né, no emocional dela. A gente consegue ver isso. Então, até por isso que eu fico na dúvida de como que vai ser o terceiro volume da série. Vocês já leram esse livro? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram. O que vocês acham que vai ser, como que vai ser o terceiro livro, se vai ser uma continuação, né, da investigação aqui, que talvez tenha algo novo, mas que investigue algo que ainda ficou solto aqui nessa história, ou se vão se passar vários anos. Eu não sei, eu tenho muita dúvida do que a autora vai fazer. Mas deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E, gente, recomendo mais uma vez que vocês leiam essa trilogia.
O terceiro eu ainda não li, obviamente, mas me baseando pela história do primeiro e por essa história aqui, eu indico bastante pra vocês esse suspense jovem adulto, como eu falei pra vocês. Eu gosto muito da forma como a autora escreve e dessa história e recomendo demais. Eu gostei muito, mais uma vez. Conforme eu comecei, engraçado que teve altos e baixos, né? Conforme eu comecei ali, até a página 50 e poucos, eu fiquei, acho que tá meio lento, né? Ainda tava preso, né, como eu falei pra vocês, ao primeiro livro. Mas depois começou no mesmo ritmo, as investigações, tudo acontecendo, segredos, enfim. E quando chegou aí, faltando menos de 100 páginas, a autora veio com essa informação, também fiquei um pouco na dúvida, né, do que eu ia achar, do que a autora tinha reservado para esse desfecho. Mas depois passou, eu entendi tudo, a conexão não é algo que foi encaixado assim do nada, pelo menos na minha opinião. Então por isso eu gostei também, assim como eu gostei do primeiro, bastante. Bom, gente, agora, deixa eu ver como que tá aqui, né, o horário, o tempo do cronômetro. Estamos assim, ó, 9 horas e 17 minutos. Então temos bastante tempo pela frente. E o próximo livro que eu vou ler vai ser então O Sol é para Todos, da Harper Lee. Saímos de um suspense jovem adulto para entrar numa história que, ao que parece, pelo que eu vi outras pessoas falando, vai ter um pouco de drama, então a gente vai se emocionar e parece que vai ser um impactante também, não sei. Aqui é um clássico moderno, como eu já falei pra vocês, né? Então eu tô muito curiosa. Esse título, ele é mencionado em vários livros que eu já li, inclusive num dos livros do Stephen King, que eu não me recordo agora qual deles, mas foi. E então eu tô muito curiosa. Vou começar agora. Ele tem 349 páginas. Então vamos ver quanto tempo eu levo para fazer essa leitura. A diagramação é muito boa, ó, a letra é bem grande, ó. Essa daqui é uma publicação da José Olímpio, que faz parte do grupo editorial Record. E esse livro, ele foi publicado a primeira vez em 1960. Então, bora lá começar essa leitura. Gente, primeira atualização aqui sobre a leitura. Eu tô na página 86. O cronômetro está assim, ó. 11 horas e 3 minutos. Eu vou parar por hoje porque já deu meia-noite. Meia-noite e meia, na verdade. A história até agora, ela não é muito de ação, assim, ela é um pouco mais parada. É que a personagem que narra a história é a Scout. Ela iniciou o livro com 6 anos. Ela é super inteligente, ela aprendeu a ler e escrever praticamente sozinha. E uma coisa esquisita que eu achei é que essa história se passa, né, anos atrás. Não falou ainda o período da história, mas quando ela chegou na escola, a professora não gostou que ela sabia ler e escrever. Ela falou que os alunos só aprenderiam lá pelo 3º ano e que era para ela pedir para o pai dela parar de ensinar ela, enfim, que ela tinha que, ela estava proibida de ler e escrever, que ela tinha que seguir o ritmo ali da classe. Enfim, achei isso super estranho, mas tudo bem, é cheio de regras e tal. Uma coisa estranha também que ela não chama o pai de pai, ela chama pelo nome, que é Atticus. E ela tem também um irmão mais velho chamado Jem. E eles são muito unidos. A maior parte do livro está mostrando as aventuras desses dois irmãos. E quando chega na parte do verão, o Jill, que acho que é sobrinho de uma das vizinhas deles, chega lá para passar um tempo na casa da tia. E aí brinca com eles, né? Fica junto com eles o verão inteiro. Então os 3 ficam aí e a gente vê as aventuras dele. E a maioria dessas brincadeiras e as suas aventuras
estão ligadas com uma casa que tem uma maldição, assim, entre aspas. Há todo um mistério em torno do filho dessa família, porque ninguém nunca mais o viu. E ele era, pelo que falam, ele era uma pessoa estranha. Parece que ele enfiou uma tesoura na perna do pai, não sei, pelo que deu a entender, ele era uma pessoa estranha e nunca mais o viram. Algumas pessoas, né, há uma lenda de que ele morreu e que ali vive o seu fantasma assombrando o local e a criançada toda ali morre de medo de passar na frente daquela casa por causa disso. E outras pessoas já falam que não, que ele tá vivo, só que ele não sai de casa pra nada. Então esses três, eles ficam nessa aventura ficam tentando descobrir, querendo que essa pessoa, acho que o nome dele é Arthur Radley, querendo que o Arthur apareça, né, para eles saberem a história real. E é a parte mais interessante até agora do livro, o que gira em torno desse mistério da casa. Porque fora isso, tá um pouco mais lenta a história, não acontecem tantas coisas. Mas, vamos ver, ainda tô no começo, né? 86, eu vou começar o capítulo 8, então ainda tem muita coisa pela frente. E o começo do livro, eu até li pra vocês a primeira frase, porque eu peguei ele naquele vídeo de escolhendo a próxima leitura pela primeira frase. Vou deixar o link nos cards, caso vocês não tenham visto. E eu li pra vocês a primeira frase, que é: quando eu tinha quase 13 anos, meu irmão James sofreu uma fratura grave no cotovelo. Então, isso ainda não aconteceu, né? Ela falou isso, mas parece que voltou no tempo para contar tudo o que aconteceu e para a gente descobrir como é que foi que ele fraturou o braço. Então, é isso, gente. Por enquanto, está assim a história. E não tá uma leitura assim tão rápida. Ela não tá rápida nem devagar. Tá meio termo. Mas ainda tenho esperanças de que vai acontecer alguma coisa com relação a essa casa. Eles vão aprontar ou vão acabar entrando na casa, enfim. E acho que aí vai ficar mais interessante, vai ter mais ação. Então amanhã eu continuo e venho atualizando vocês sobre o que eu tô achando. Gente, terminei de ler O Sol é para Todos e enfim compreendi por que ele se tornou um livro clássico e porque a história, todos falavam que era emocionante, marcante. Realmente eu achei isso. É uma história muito bonita e ela de fato impacta a gente, porque a Scout, ela tem inicialmente 6 anos, ela vai contar fatos da sua vida durante 3 anos. Então, no comecinho ela tem 6 anos, no final do livro ela tem quase 9. E o comecinho do livro, eu achei que tava um pouco devagar, mas depois, mais pra frente, eu entendi por que a autora nos apresentou tudo aquilo, falou de todos aqueles personagens. Mais pra frente, eu acho que fez todo sentido ela começar daquela forma. Mas no comecinho eu tava enxergando muito o livro As Histórias da Anne, de Green Gables. Porque a autora, ela narra de uma forma semelhante, assim. Ela mostra a curiosidade da Scout, que é a protagonista, fazendo várias perguntas e questionando várias coisas, colocando a sua opinião. Ela tem uma opinião forte, ela não gosta de ser deixada para trás só porque ela é uma menina e nem porque ela é uma criança. E além disso, a autora ela apresenta algumas pessoas que estão ao redor da Scout, seu pai, vizinhos, alguns colegas de escola, professora. Então ela apresenta pra gente essas pessoas, algumas características delas, algumas coisas que acontecem com elas no dia a dia ali que vão afetar a família da Scout. Então, esse comecinho do livro me lembrou muito as histórias da Anne. Mas chegando assim na metade do livro, a gente vê uma presença muito forte do racismo e do preconceito.
Aqui a história se passa na década de 30, no sul dos Estados Unidos, no estado da Alabama. Então, apesar de não haver mais escravidão, ainda havia um preconceito muito forte. Os negros eles eram vistos e tratados de maneira muito inferior. E o Atticus, que é o pai da Scout, ele é advogado e ele pega um caso de um homem negro que foi acusado de ter estuprado uma menina branca. Então há toda uma repercussão na cidade em cima desse caso e principalmente em cima do fato do Atticus, que é um homem branco, ter pego esse caso, para ele defender. Muita gente falando que ele poderia sujar o nome dele, não concordando com ele, falando mal. E essa parte, assim, mais do meio pro final do livro, eu já comecei a me lembrar bastante de A Espera de um Milagre, do Stephen King. Eu até depois vou pesquisar, que eu esqueci, se o Stephen King se inspirou um pouco nessa história para escrever A Espera de um Milagre. Eu não li o livro, vou ler esse ano pro meu projeto, mas assisti ao filme, gosto muito, acho muito emocionante o filme. E eu fiquei pensando, porque eu me lembrou muito essa parte, assim, do Atticus defendendo um negro, enfim, toda a parte do julgamento, tudo aquilo que aconteceu. Eu me lembrei bastante dessa história. E aí, gente, a gente vê outro tema muito forte aqui, é a perda da inocência. Porque a gente vê a inocência dessas crianças no começo da história, tanto ilustrada pelos questionamentos, pelo comportamento ou pela reação a tudo que está acontecendo ali, ao julgamento, enfim, a tudo que as pessoas estão falando sobre o pai, ao preconceito, toda a reação das crianças. A gente vê no começo uma inocência muito grande e a gente consegue ver essa inocência sendo perdida por causa de tudo isso que está acontecendo. No finalzinho do livro tem uma frase, assim, um diálogo entre a Scout e o pai que acho que ilustra bastante essa questão da Scout ter perdido um pouco da inocência. O pai pergunta para ela se ela entendeu o que estava acontecendo ali. E ela responde pra ele assim, que ela entendeu, que seria como matar um rouxinol. E o nome do livro em inglês é To Kill a Mockingbird. Mockingbird, eu entendi que ele é um tordo americano, um tordo imitador, que existe lá nos Estados Unidos, que pra gente seria um rouxinol. Eu não sei se é a mesma espécie ou o mais próximo. E ele fala sobre isso com os filhos no comecinho do livro, quando eles ganham um estilingue e começam a tirar pedra nos pássaros. E ele fala para parar com isso. E ele fala sobre o rouxinol. Então ele usa essa expressão sobre matar um rouxinol, que seria muito injusto, seria muito crueldade. Só que ele fala no modo literal, né, da ave. Só que ela entende o que está por trás dessa frase. E no final ela fala essa expressão, mas o rouxinol aqui, na frase dela, não seria uma ave, sim, seria um personagem do livro. Então eu achei fantástico essa fala. E vindo da Scout, a gente vê como ela realmente perdeu, né, aquela pureza da criança, a inocência, diante de todos os fatos que aconteceram ali, de tudo que ela viu acontecendo. Então, gente, realmente é um livro muito bom, que eu indico para todos lerem, se vocês ainda não conhecem a história. Tem uma adaptação dela, é antiga, é de 1962, é até em preto e branco. E também descobri que tem uma continuação. Vou até ver aqui o nome que eu anotei. Eu não sabia que existia essa continuação. Parece que foi publicado em 2015, pelo menos aqui no Brasil. Se chama Vá, Coloque um Vigia. Se passa 20 anos depois da história desse livro. E ele está disponível no Kindle Unlimited. Eu vou colocar a capa na tela para vocês verem. E eu achei muito interessante. Vou colocar no Kindle depois para ler. Então quem tiver lido e não sabia que existia essa continuação e tiver gostado da história, fica aí a dica. Vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição para quem for assinante do Kindle Unlimited poder baixar para o Kindle ou quem tiver interesse em comprar.
Vou deixar o link então aqui no box. E então, gente, mais um livro finalizado. Vamos ver como é que está o meu cronômetro. Alguns dias se passaram da última vez que vocês me viram. Eu acho que foi até na casa dos meus pais, que eu nem apareci, né? Eu cheguei ali no sofá e mostrei que eu ia ler. Eu ia lá, aproveitei para levar o meu livro. E como se passaram alguns dias, o cronômetro, eu fui ver e ele tinha zerado, gente. O meu maior medo se consolidou. Mas eu fui esperta e eu tinha tirado um print e tava assim, ó. O cronômetro estava assim, ó. 11, até batendo no reflexo da janela. 11 horas, aliás, e 3 minutos. Mas depois eu iniciei novamente e ficou dessa forma, 5 horas e 48 minutos. Então, somando os dois períodos, eu vou deixar direitinho o tempo aí na tela para vocês verem, mas fica mais ou menos umas 17 horas. Então, um pouco mais de 7 horas de leitura ainda pela frente nós temos. E eu fiquei muito na dúvida se eu pegava o calhamaço, né, do Ken Follett, para prosseguir a leitura. Eu parei a leitura, não continuei mais, estou bem atrasada. A gente já está no mês de março, nesse ponto aqui do vídeo. Eu até expliquei para vocês no Instagram que o finalzinho aí de fevereiro, as 2 últimas semanas, mais ou menos, comecinho de março, eu estava um pouco desanimada diante de algumas coisas que estavam acontecendo na minha família. Então eu pensei em pegar para tirar o atraso, para tentar ler o máximo que desse nessas 7 horas que faltavam, mas eu pensei melhor e vou ler aqui pro vídeo esse livro, que é o da Tag Inéditos de fevereiro, que eu não consegui ler, que é Uma Centelha na Escuridão, da autora Stacey Willingham. Ele é um thriller, gente, e parece que o pai da personagem era um serial killer. E depois de anos, ela se traumatizou, que ela era adolescente, acho que na época dos crimes do pai. Ele foi preso, mas agora, quando ela é mais velha, não lembro quanto tempo se passou, começaram a aparecer alguns casos semelhantes com os do pai, antigamente. E aí ela começa a vir os traumas, sabe, do passado novamente. Ela começa a ficar um pouco paranoica e enxergar talvez padrões semelhantes aos crimes do pai, que talvez não existam, talvez seja da cabeça dela. Mas enfim, eu achei muito interessante essa premissa e estou bem curiosa para saber a história. Ele tem quase 350 páginas, então talvez eu consiga ler nesse período, né, de 7 horas, consiga concluir. Então acho que eu vou começar essa leitura e deixar o calhamaço do Ken Follett para concluir depois. Então vou começar agora e venho atualizando vocês sobre o que eu estou achando da escrita da autora, da história. Venho contar tudo para vocês já já. Gente, vou fazer uma pausa agora, enquanto estou no começo, na página 54 do livro, ó, porque preciso falar sobre as minhas suspeitas. Então é melhor que seja agora, no comecinho da história. Vamos lá, aqui a personagem se chama Chloe, ela tá com 32 anos atualmente, ela virou psicóloga, só que quem eu falei, né, as memórias do seu passado sobre o pai dela ainda as deixam traumatizada. Toda vez que alguém toca num assunto, ela já se estremece, já se sente mal, porque há 20 anos ela descobriu que o motivo do desaparecimento de 6 meninas ali na sua cidade era o seu pai, ele era o culpado. E era uma cidadezinha tão pequenininha que nada acontecia e de repente o sumiço de 6 meninas deixou todo mundo com bastante medo. E tem até uma parte, eu cheguei a copiar, porque o jeito como a autora conta a história deixa a gente bem assim, meio com pânico, sabe? Não sei explicar. Ela consegue colocar atenção na escrita de como é se sentir
na pele da personagem, de quem está vivenciando aquilo. Olha o que ela escreveu aqui. Tropeçava nos meus cadarços, pelos degraus da frente de casa, e arremessava-me no calor dos braços abertos do meu pai. O hálito quente em minha orelha, sussurrando, eu tô aqui, eu tô aqui. Seus dedos agarravam mechas no meu cabelo, e meus pulmões ardiam por causa do fluxo de ar. Meu coração batia forte contra o peito enquanto uma única palavra me vinha à mente: segurança. E tem outra parte também que ela fala sobre a casa, que a casa deveria ser um local onde a gente sabe que a gente vai voltar para se sentir seguro. E, gente, em pensar que dentro da casa dela era onde estava o perigo, sabe? Que era o pai dela. Então, quando a autora escreve sobre essas coisas, é perturbador de se ficar imaginando, né? De se colocar no lugar da personagem, da Chloe. E agora sobre as minhas suspeitas. A Chloe, ela tá noiva do Daniel. E agora no comecinho, ela conta como é que foi o encontro deles, né? Como eles se conheceram. Ela tava saindo do seu último dia de trabalho no hospital, ela tinha pedido demissão, ela estava carregando várias caixas e se depara com ele no meio do caminho e ele oferece ajuda para carregar aquelas caixas. Ele até comenta sobre os livros, né, que estão ali na caixa, que são vários livros de suspense, sobre assassinatos. Eu cheguei a marcar aqui para depois eu ver, né, sobre os livros. Tem alguns livros sobre crimes reais, por exemplo, ou alguns livros que são citados: O Demônio na Cidade Branca, A Sangue Frio, O Monstro de Florença e Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Alguns eu já ouvi falar, mas tem outros aqui que eu vou procurar a respeito. E aí ele pergunta, né, você se interessa por assassinatos? E ela fica meio assim, sobre o que ele vai pensar dela por causa desses livros. Então eu fiquei pensando, se ela ficou com medo do que ele pensaria sobre ela por causa desses 4 livros que ele viu, imagina a minha estante. Será que eu deveria ficar preocupada com tantos livros assim que eu tenho na estante? Brincadeira, gente. Não tem nada a ver, né? Então, eu achei que eles estão há 1 ano juntos só. E eles já estão noivos, vão se casar daqui 2 meses. E não sei, ele fez uma surpresa para ela agora, uma festa de noivado, e convidou várias pessoas. E uma coisa que o irmão dela falou, ela tem um irmão mais velho chamado Cooper. Ele até fala assim, dá a impressão de que ele não se sente tão seguro assim com o relacionamento da irmã, com o Daniel, mas aí eu não sei se só por causa do que eles passaram, né, na juventude deles, com o pai deles. Então eu acho que é bem normal eles terem essa insegurança, né, com relação a outras pessoas, desconfiar. Afinal de contas, né, aconteceu com o pai deles, alguém que eles confiavam demais dentro da própria casa. Então acho que pode ser normal essa desconfiança ou não. Porque eu tô achando esquisito, não sei se a autora tá colocando essas coisas pra gente desconfiar mesmo do Daniel, porque aqui na sinopse a gente sabe que vão acontecer algumas coisas, alguns sumiços novamente, algumas meninas vão desaparecer novamente e que a gente não sabe se vai ser coisa da cabeça da protagonista, se ela vai enxergar alguns padrões parecidos com o modo de agir como o seu pai no passado, ou se de fato tem essas semelhanças mesmo. E aí eu fico pensando, ela falou pro Cooper que ela contou a história pro Daniel. Então, tem que ser uma pessoa que conhece a história, né? Como aconteceu 20 anos atrás, eu acho que tem grandes chances de ser mesmo o Daniel esse culpado. Eu tô suspeitando muito dele, apesar de ainda estar no comecinho da página 54. Não foram apresentados tantos personagens assim. Então pode ser que eu esteja completamente errada, mas o modo como a autora apresentou ele, colocou algumas coisas, algumas situações. O Cooper levantou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, se ele sabe de toda a história, se ele te conhecesse bem,
ele não teria feito essa festa surpresa, porque ela levou um baita susto, né? Quando ela encontrou a casa dela totalmente no escuro, e como ela tem esse trauma do passado, ela gosta sempre de deixar a luz da varanda acesa. E tava tudo apagado. Então ela sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? Que tinha alguma coisa acontecendo. E de repente, 40 pessoas gritando, né? Surpresa. Ela ficou com muito medo e o Cooper achou que essa atitude seria o Daniel demonstrando que não a conhece de verdade. Não sei. Talvez o próprio Cooper, né, por ser filho, né, do criminoso, possa ser o culpado, mas não sei, tô muito desconfiada desse Daniel. E quando ela fala pro noivo que o irmão não se sente assim tão seguro com o relacionamento deles, né, que ele fica meio assim, ele reage de um jeito que dá pra ver que ele não gosta nem um pouco, sabe? Ele fica meio travado assim. Mas pode ser, de novo, pode ser a autora escrevendo dessa forma pra gente desconfiar mesmo, né? E outra coisa, ele está indo viajar para uma conferência num fim de semana, que, pela maneira como ela reagiu, não é algo comum, né? Não é algo que ele faz muito. Então, mais uma mais uma coisa aí que me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas enfim, tá bem legal a história e a escrita da autora. Como eu falei, ela escreve de um jeito que deixa a gente, né, a gente sente essa perturbação da personagem e a gente pensar tudo isso pelo que ela passou dentro da própria casa. Ainda não falou nada sobre esses crimes que vão acontecer agora, então vamos ver se é mesmo aquilo tudo acontecendo de novo e alguém que conhece a história que tá imitando os crimes do pai dela, ou se ela que tá enxergando algo a mais e, né, os traumas dela que estão deixando ela com essa paranoia. E isso é muito interessante, né, em thrillers ou suspensos psicológicos. Eu gosto bastante. Então bora continuar essa leitura. Gente, fiquei aqui pensando, se esse Daniel não for o culpado, então de duas uma. Ou ele guarda algum segredo, tem alguma coisa ali que ele não tá contando pra ela, ou então ele é um completo sem noção. Ela tá num relacionamento muito tóxico, ele não é bom pra ela, porque acabei de ler que ele quis casar num local que lembra muito a casa onde ela morou com os pais dela quando ela era mais nova, quando tudo aconteceu, né, os crimes do pai, enfim. E como não havia mais datas disponíveis, só tinha disponível no mês de julho, que é justamente o mês em que a verdade foi descoberta a respeito do pai e os crimes dele vieram à tona, enfim. Então ela fica meio impactada nesse mês. E ele sabe disso. Então, assim, alguma coisa de errado tem com esse homem. Não tem como negar, gente. Alguma coisa tem aí nesse personagem. Eu precisava fazer essa pausa e comentar isso com vocês, porque não tô curtindo esse personagem. E já tô ficando com dó da Chloe, porque eu acredito que, de alguma forma, ela vai acabar sofrendo aí e ela tá sendo enganada. Mas, enfim, bora continuar essa leitura. Oi, gente, alguns dias se passaram e eu me dei conta de que eu terminei a leitura e não vim aqui concluir com vocês. Então eu vim fazer isso agora, contar o que eu achei então dessa leitura. Na verdade, bateram as 24 horas quando eu estava na página 333 e o livro tem 350 páginas, então quase que eu consegui terminar dentro do prazo de 24 horas. Mas eu parei o cronômetro enquanto eu estava na página 333 e li as outras 17 fora da contagem, então. Então, na hora de contabilizar o número de páginas lido durante o período, eu não incluí o livro inteiro. Mas enfim, depois eu revelo qual foi o total de número de páginas dentro desse desafio das 24 horas de leitura. Falando agora dessa leitura aqui, gente, eu gostei muito desse livro, desse thriller psicológico. Eu cheguei a falar pra vocês, né, que
o suspense psicológico, a gente fica muito na cabeça do personagem, né? A gente não sabe se as coisas são da cabeça do protagonista ou se realmente está acontecendo. E isso é bem... a gente consegue ver muito isso aqui. A autora, ela escreve de um jeito que a gente fica na dúvida se realmente a personagem ela tá enxergando aquilo por causa dos traumas dela ou se de fato aquilo é real. Então a gente não sabe se acredita ou não. Isso é muito legal no livro. Eu criei algumas teorias, como eu sempre faço e comento com vocês no decorrer da leitura. Cheguei a comentar com vocês umas duas, né? Principalmente a minha desconfiança sobre o Daniel, o noivo dela. Mas não vou falar o que eu acertei, o que eu errei. E o que eu posso falar é que o final, ele tanto pode ser surpreendente quanto você consegue deduzir. Depende muito. Mas mesmo assim, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Eu não me importo quando eu descubro, né, o plot de um livro. É claro que eu gosto de me surpreender, mas mesmo assim eu não me importo. Eu sou uma leitora assídua de livros de suspense, então eu já vi várias situações, vários finais, várias reviravoltas, né? Então é normal eu ler um livro que tenha sido o mesmo final de outro, sabe? Tenha o mesmo tipo de plot, já que eu leio bastante, né, esse tipo de livro. Mas eu sei que muita gente se incomoda com isso, então já fica aqui que esse livro, ele pode ser surpreendente ou não. Ele não é tão difícil de enxergar, sabe, o que tá acontecendo. Mas eu gostei muito da escrita da autora, já vou deixar anotado o nome dela aqui, Stacey Willingham, para eu procurar mais obras dela. E gostei também muito da história. Mais um livro que até que acertou muito ao colocar na caixinha. Então fica aqui a dica, já deixa anotado, Uma Centelha na Escuridão, para que se você for amante de suspense como eu, gostar principalmente de suspense psicológico, fica aqui uma dica muito boa. E vamos então encerrar esse Lendo por 24 Horas, segunda edição. E vamos ver como que ficou o número de páginas. Vamos relembrar. Eu terminei o Jardim de Borboletas, faltava um pouquinho, né? 88 páginas. Eu li O Limiar dos Corpos, que é o e-book de 100 páginas, que foi bem rapidinho, né? Esses dois foram em e-book e esses três aqui na edição física. Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willingham. Boa Garota Segredo Mortal, da Holly Jackson, e O Sol é para Todos, do Harper Lee. 4 livros e mais uma parte do Jardim das Borboletas. Ficou um total de 1.299 páginas lidas dentro dessas 24 horas. Consegui ser mais produtiva do que no primeiro vídeo. No primeiro vídeo de Lendo por 24 Horas eu li 1.236 páginas, como eu tinha falado para vocês no começo desse vídeo. E agora eu consegui ler um pouco mais. Mas tudo varia muito, gente, do livro, né, da escrita do autor. Esse daqui, da Holly Jackson, é bastante fluido. São leituras que a gente faz mais rápido, né? Então eu gostei bastante do resultado final. Achei que foi muito bom o resultado, foi bastante produtivo. Eu gosto bastante desse tipo de vídeo. Se você souber outros tipos de desafios, deixa aqui nos comentários sugestões, porque tô gostando bastante de gravar vídeos assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco longo porque eu gosto de falar sobre as leituras, eu paro para vir falar sobre as teorias, que eu venho pensando durante a leitura, e acabou que se estendeu por demais. Mas espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.